Olá pessoal, hoje a gente vai ouvir um pouco sobre o samba, a história do samba, de onde vem o samba, o que é o samba e de onde vem essa palavra, né? Não se sabe exatamente, é difícil de a gente apontar um significado, uma origem para ela, mas existe uma palavra no idioma Bantu que é dessa cultura desse povo de onde vieram a maior parte dos africanos que foram trazidos para o Brasil para ser escravizados. É, e nesse idioma existe essa palavra semba, e semba é o umbigo. E nessa cultura é uma parte do corpo muito importante, né? Desde que a gente está na barriga da mãe, né, a gente está recebendo energia para viver pelo umbigo e isso continua sendo depois que a gente nasce nessa cultura, né? E existe essa celebração, que é uma dança importante, característica dessa cultura, que está rolando uma música percussiva, feita percussivamente, e as pessoas trombam o umbigo uma com a outra. Então, isso continua sendo feito aqui no Brasil até hoje. A gente tem em Piracicaba uma preservação muito forte dessa tradição. Tem grupos que dançam isso lindamente e tocam isso lindamente também. É, e essa dança fica com o nome de Batuque de Umbigada. Então, tanto a dança quanto a música é difícil separar uma coisa da outra, né? Mas Batuque de Umbigada é isso. E então samba, semba, essa é uma das prováveis origens da palavra samba. É, e aí, beleza, a gente tem então essas coisas, essas manifestações da cultura africana acontecendo aqui no Brasil, lá no século XVII já, né? E as pessoas brancas, né, os europeus que estavam morando aqui na época olhavam para isso e chamavam todas essa também da Ubatuque de Obrigado, mas outras manifestações da cultura africana, tipo jongo ou as outras coisas, né, as outras festas, os ritos, comemorações, é, tudo que se fazia nas manifestações religiosas também, a, a dança e também a música chamavam o estudo de batuque de preto. Então o estudo estava dentro dessa coisa da ideia do batuque, de coisa que preto faz, né? É, e aí, uma dessas coisas é o lundu, ou lundu, ou landu, que começa como um ritmo, uma música percussiva e, é uma canção. Principalmente ela é uma canção, então ela começa sendo acompanhada pelo batuque, né? As primeiras pessoas estão fazendo isso batucando, e aí depois isso vai sendo incorporado pelas outras partes da sociedade, outras pessoas vão, não só a comunidade negra tá fazendo, cantando lundu, tocando lundu, e isso você começa a ser trazido também para o violão. Então o violão começa a imitar os ritmos do batuque. E isso é bastante importante, né? Como um instrumento vai se apropriando da linguagem de outro. E, e a gente tem essa transformação do lundu e também na transformação do o que é que o violão faz aqui no Brasil. Então, então beleza, o lundu é uma dessas coisas
que a comunidade negra faz aqui no Brasil, e o lundu é uma das coisas que a cultura popular tem no século XVIII. Outra coisa é a modinha. A modinha, sim, é um ritmo, um gênero europeu. É, então, ela é uma canção e os portugueses têm essa familiaridade com as canções tristes, né, melancólicas, tipo fado, e a modinha também é geralmente uma canção triste, mas aí ela já é acompanhada ao cravo, que é aquele instrumento que vem antes do piano, de tecla. E aí a gente tem, finalmente, disso tudo, a gente tem, lá no finalzinho do século XIX, quer dizer, 1875, por ali, aparece o machixe. Garrafão tem fundo chato, botija não tem pescoço, pedaço de telecaco, banana não tem caroço, pode embalagem, pode em cima, pode embaixo, pode embalagem por causa do caruru, quem não come da castanha não percebe do caju, quem não come do caju não percebe do fubá. Então, todos esses batuques inclusive a modinha também, então, todas essas são coisas que acontecem na zona rural do Brasil, né? Enquanto o Brasil ainda é um monte de fazendas e exploração da terra, né? Quando começam a aparecer as primeiras cidades, no final do século XIX, né, no final de 1800, que é quando esses burgos começam a se juntar, aparecer as primeiras cidades, tipo Recife, Rio de Janeiro, Salvador, é que aparecem, que as pessoas precisam de outros tipos de música, né, que tenham mais a ver com a atualidade delas, né? E aí aparece o machixe. E o machixe, ele é uma mistura de tudo isso. Ele é uma mistura dos ritmos e gêneros africanos com os gêneros e ritmos europeus, é, tipo, tipo a polca, que ela é uma dança em compasso de dois, né? Tcha, tcha, tum, tchan, tchan, tum, europeia, junto com essas outras coisas, tipo o lundu, tipo os batuques, é, que são que são africanos, né? Mas o machixe ele é uma dança, então ele junta a polca, tanto a polca, né, quanto o, o lundu também tem a sua, são danças também. E o Mário de Andrade, que é um dos pesquisadores mais importantes da música, da cultura brasileira do século XX, ele vai falar que o machixe ele é a primeira coisa, o primeiro gênero musical genuinamente brasileiro, que ele não é nem africano, nem europeu, ele é uma coisa que nasce aqui, o machixe. Então é a primeira manifestação genuinamente brasileira, seja lá o que isso pode significar, né? Então, o Machado de Assis escreve lá nos contos dele, que no começo, no final do século XIX, ainda tinham os grandes bailes na corte, né? E enquanto isso, nos teatros e nos clubes de dança, as pessoas estavam dançando machixe. Quer dizer, existe ainda uma parte da população aqui no Brasil que ainda tem esse imaginário do baile, da corte, da realeza, e existem as outras pessoas que estão dançando essa coisa que é uma mistura entre a cultura das camadas populares, que é a população africana, junto com a mistura do europeu, e aí isso que é o machixe, que são os bailes
desse meio do caminho, né? E aí, então, nesse contexto da cidade que tá começando a aparecer, né, as primeiras cidades, tem também as manifestações culturais populares da cidade. E uma das mais importantes aqui no Brasil é, ainda hoje, o Carnaval. Então, existia essa grande festa do Carnaval, onde você sai na rua e já em formato de procissão, né, de cordão, e ali no começo do século XX, que já é 1901 para frente, então você sai na rua com a sua turma e você canta o que você souber. Então naquela época era tudo era cantado. Ou machixe, ou lundu, ou modinha, ou o sertanejo da época. É, tudo. O que você soubesse cantar estava valendo. Porque o que importava ali realmente era a festa, era a comemoração e a comunhão com as outras pessoas da comunidade, né? E só que aí nessa época então as pessoas começam a pensar num tipo de música que seja próprio pro carnaval, que seja pensado e que tenha a ver com esse momento da vida da cidade, né? E o machixe é o que acaba tendo mais a ver com o jeito de se fazer música naquele lugar para aquela situação. E existia no Rio de Janeiro, no começo do século passado, a Casa das Tias Baianas. E elas eram mulheres negras, né, provavelmente que tinham vindo da Bahia também, que era onde chegavam a maior parte dos africanos aqui no Brasil. Então elas eram provavelmente mulheres baianas que tinham as suas casas e nas casas delas que aconteciam essas comemorações populares. Então tinham as festas de datas importantes ou até eventos religiosos, né, da cultura africana aconteciam lá. E muito importante a gente pontuar isso, que todos os músicos importantes da cidade do Rio de Janeiro iam para essas festas, né? Não só os músicos negros, mas os músicos, as pessoas que eram da elite, elas iam para essas comemorações, elas participavam dessas festas e é então que a gente tem nesses lugares que acontece essa mistura, né? Então é legal a gente perceber que as misturas acontecem em um lugar específico, que é no cenário da cultura da classe baixa, né? Da classe dominada. As camadas populares, e são essas camadas que permitem essa mistura, né? No primeiro momento. E aí, então, beleza, a gente tem esse cenário de festa, de mistura, e dentro desses eventos, as pessoas cantavam as músicas que tinham na cabeça e também inventavam, improvisavam coisas, então aconteciam muitas composições. E aconteciam muitas composições coletivas naquele momento todo, naquele fervor da festa, né? Então as pessoas, um canta um pedaço, outro canta outro pedaço, um vem com acorde aqui no violão, o outro vai ali no cavaquinho e completa, e a coisa vai acontecendo assim coletivamente. Tem um dia específico no ano de 1917 que está acontecendo uma dessas festas na casa mais importante da baiana mais importante do Rio de Janeiro daquela época, que era a Tia Ciata. Foi lá na casa da Tia Ciata que muitas músicas importantes, que muita coisa importante aconteceu para a música popular brasileira. E acontece nesse ano de 1917 que existe ali uma composição, a galera faz uma paródia de uma música que chama Pelo Telefone. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, ai, ai,
capaz de esperar. Ai, ai, esse samba nessa trás do rapaz. Ai, ai, fica triste se essa fase ideal. O Donga, que é ele é um Ernesto dos Santos, ele é um músico, ele sai da casa da Tia Seata e ele corre registrar a letra na Biblioteca Nacional. Então ele põe no nome dele essa letra. E passa algum tempo, ele inclui o jornalista Mauro de Almeida na composição. Muita gente fica brava com a atitude dele, porque, né? E tá aí, depois ele vai e grava a música. Então essa é a primeira gravação de uma música que tem o nome de samba no Brasil. Então o primeiro samba gravado no Brasil é tido pela maioria dos pesquisadores como esse, ou pelo telefone. Mas aí até aí a gente já viu que existe um monte de coisa acontecendo. E entre essas coisas acontece muita música parecida com aquela está sendo gravada já antes de 1917, né? Essa música parece muito um machixe. Na verdade, ela é um machixe e que tem um nome de samba, mas o gênero a que ela pertence ainda não está definido, né? As coisas não são assim tão quadradinhas no mundo real. Tem muita mistura, como a gente viu, entre várias coisas de vários lugares. E então é difícil afirmar que esse seja realmente o primeiro samba composto no Brasil. As pessoas falam, vou compor um negócio novo aqui que vai chamar samba e ele vai falar sobre o telefone. Não foi assim, né? A coisa foi muito mais dinâmica. Então, o primeiro samba... Então, na verdade, a polêmica acontece porque tem muitos pesquisadores apontando que há outras músicas gravadas também com o nome de samba antes do Pelo Telefone. Mas o que fica de oficial no livro é esse. Então, muito difícil é a gente apontar qual é o primeiro samba de fato no Brasil e de onde vem o nome samba. Mas o que a gente consegue observar é quais são as influências, quais são as músicas que vieram antes e qual era a cara que o samba tinha e qual era esse contexto, né? Como música feita para o carnaval no começo do século XX, no Rio de Janeiro. E já existia uma comunidade negra no Brasil fazendo músicas desse tipo, fazendo batuque, né? Desde o século XVII, desde 1600, quando os negros, quando os africanos começam a chegar no Brasil. Então é isso, o batuque de preto existe na Bahia já desde que existe negro morando na Bahia, que é no século XVII. Então a gente dizer que o samba ele nasce no Rio de Janeiro é a gente desconsiderar toda essa história da trajetória musical no Brasil, de toda essa história da música africana do Brasil que acontece na Bahia. E aí a gente fica com esse conflito. Então, de onde é que vem essa coisa que hoje se chama samba, né? O samba é do Rio de Janeiro ou ele vem da Bahia? E ele é branco ou ele é preto? Ou ele é uma mistura de coisas? Esse mistério é, na verdade, que eu acho que é mais interessante. Né, da gente não conseguir apontar um lugar específico, porque, na verdade, existem vários. Mas a gente tem muito pouca informação sobre a cultura africana no Brasil, porque eu disse que não tem registro do batuque, né? As pessoas demoram muito para levar isso para a gravadora e
isso é uma coisa muito importante, muito forte na nossa cultura. A gente desconsidera tudo aquilo que não tem registro, né? Tudo aquilo que é transmissão oral, isso parece ter menos valor para a nossa cultura. E, na verdade, são essas coisas as coisas que sobrevivem pela cultura oral, elas são muito mais fortes do que aquelas que você precisa aí entrar na biblioteca, encontrar aquilo dentro de um livro, ou mesmo que seja na internet, você precisa caçar aquilo, né? Aquilo não está vivo na nossa sociedade, enquanto a transmissão oral é, implica que aquela coisa esteja viva, que as pessoas estejam fazendo aquilo e falando daquilo. Mas aí, o outro lado da moeda é que só tem acesso ao registro as pessoas que têm poder sobre os meios de registro, né? Então você só vai gravar uma música se você tiver como ir gravar uma música, né? Se você tiver poder, se você puder pisar numa gravadora. Então o registro ele é uma representação de uma parte da realidade, né? Isso é importante a gente perceber. E aí a gente volta nos registros de samba que a gente tem hoje, que hoje as pessoas têm muito mais acesso a fazer registro de tudo que é composto, que é cantado, que é tocado. E a gente ouve um samba hoje e a gente ouve aquele machiste, a gente fala, meu Deus do céu, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então o próprio samba ele vai se transformando, mas ainda existe gente gravando samba gravando samba que é uma letra cantada que fala da vida, do sofrimento ou da celebração, da festa, da vida normal da gente, enquanto rola junto um batuque desse típico da cultura banto, da cultura africana. Por exemplo, esse CD maravilhoso da Elza Soares, gravado na década de 70. Samba do Mirerê, samba do Mirerê, samba do Mirerê. Capitão do mato mandou me chamar, mas caminho tem, tempo não há. Capitão do mato mandou me chamar, mas caminho tem, tempo não há. Não há, não há oceano, não há, não há, não há, não há, não há oceano. Ou esse CD gravado esse ano aqui em clima de pandemia por um pessoal da cidade de Campinas, maravilhoso também. Com isso tudo, a gente olhando para essa história maluca de um monte de coisa diferente acontecendo, um monte de mistura, a Sueli Ronick, que é uma professora de psicologia, ela fala que criatividade é a nossa habilidade de juntar uma coisa com outra coisa para fazer uma coisa nova. Então, a criação sempre está envolvendo coisas que a gente já conhece, né? Para a gente criar uma coisa nova, a gente sempre tá juntando coisas que estão perto da gente. Por isso que é importante a gente conhecer muitas coisas diferentes. Quanto mais coisas diferentes a gente conhece, né, mais criativo a gente pode ser. E então essa é uma pergunta que eu acho que é importante a gente se fazer quando a gente está olhando, conhecendo ou pensando sobre o mundo. O que precisou de se misturar com o que para a gente ter isso, para essa invenção acontecer? E por fim, a última pergunta que eu acho importante é o que é uma coisa genuinamente brasileira, né? Então é isso, eu espero que
seja proveitoso para você esse vídeo, que tenha te criado dúvidas, sim. E se eu puder responder, se eu puder responder de algum jeito, ajudar com qualquer questão que você tenha, eu vou ficar muito feliz se você me escrever. Então, seja sobre o samba, sobre outros assuntos que te surgirem. Então, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.